Saudações a todos! Nós vamos iniciar a nossa reflexão buscando logo no início do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo então, o Cristo Consolador. Vamos buscar uma passagem de Jesus que Kardec coloca logo de início, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem nos traz esse ensinamento de Jesus é Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E Kardec nos coloca: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então é preciso que entendamos, nos tempos difíceis que vivemos, e nos aguardam ainda tempos difíceis, naturais para todos aqueles que entendem que vivemos um momento de transição, muito importante para a história, para a vida de todos nós, humanidade da Terra. Então, se sabemos de tudo isso, se sabemos que precisaremos de muita fé, muita confiança, muita coragem para tirarmos o proveito, tirarmos o crescimento de todas as experiências pelas quais passaremos. Isso não significa mergulhar num vale de lágrimas, isso vai depender de cada um de nós. O jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é a observação da lei, Então, é o que Jesus disse, a lei que ele ensina. Então, o jugo é a observação desta lei. Então, o jugo é suave para aquele que observa a lei de Deus, para aquele que observa a lei que Jesus veio nos ensinar, nos transmitindo a vontade de Deus, o pensamento de Deus. E o fardo é leve, porque Jesus nos ensinou que o Pai jamais dará um fardo maior do que possamos carregar. Então, se pedimos, se estamos vivendo, se estamos em tempos de determinadas provações, é porque sabíamos que assim seria e sabíamos que precisamos e que será importante para nós estarmos vivenciando esses tempos. E sabemos que Deus jamais nos daria um fardo maior do que pudéssemos carregar. Então, é tomar a cruz, que são as lutas, os desafios das nossas vidas, sem a conotação de mergulhar num vale de lágrimas, absolutamente, porque acabamos de ver que o jugo é suave, o fardo é leve para aquele que segue o caminho. E que caminho é esse? Vinde após mim.
tomai a sua cruz e me segue. Então é seguir a Jesus. Então, na verdade, se estamos desconsolados, se estamos desanimados, está faltando darmos atenção ao convite do Cristo. E é importante que tragamos para o nosso conhecimento e para todos que estão junto a nós, o conhecimento da imortalidade da alma, porque nós somos imortais. Deus é eterno, mas todos nós tivemos um princípio, tivemos o momento da criação. Então nós somos imortais e nos eternizaremos a partir deste momento da nossa criação. Mas não somos eternos, porque tivemos um momento da criação. Somos imortais. Deus é eterno, né? Então, essa noção de imortalidade é preciso que faça sentido para nós. É preciso que nos sintamos como espíritos para conseguirmos passar pelas situações dolorosas, muito dolorosas, quantas vezes, e aqui foi citado as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres queridos. Tudo isso encontra uma consolação na fé no futuro e na confiança em Deus. Mas só tem fé no futuro aquele que se sente mortal, aquele que sabe, que tem certeza absoluta de que seus dias não terminarão com o fechamento dos seus olhos no túmulo. Para isso, então, é preciso que esse conhecimento se faça muito claro para nós. No livro Lampadário Espírita, a Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela nos traz conceitos muito importantes, porque passamos a ter muitas vezes um medo muito grande da morte, nos tornando reféns do medo. Passamos muitas vezes um medo extremo de perder um afeto querido, né? Nos transformando em pessoas inseguras. E a imortalidade que ela nos traz, aqui o tema imortalidade, vai nos alertar para muitas coisas. Então vamos lá. A noite sombria da morte sucede a madrugada clarificadora da vida espiritual. Em toda parte estua a vibração miraculosa e pulsante da vida que não cessa. Morre a semente para surgir a planta vitoriosa. Decompõe-se a matéria a fim de nutrir outras formas de vidas. Gasta-se uma estrutura desta ou daquela natureza para ressurgir mais além em manifestações novas e expressivas. A serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica. Além das células em transformações incessantes, onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Nada, nem ninguém. Morrer é somente mudar de estado. A paz das necrópolis é pobreza dos sentidos dos que supõem contemplá-la. A perda da indumentária física não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão àqueles que se elaboram antes. Senão àqueles que as elaboram antes, porque nós vamos definindo os nossos dias vindouros através da nossa vida presente. Cada ser desperta consoante viveu, vinculado ou liberto das paixões. A morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade. Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos,
imaginando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Quantos se acostumaram à beleza das emoções superiores, escalam os óbices da limitação e atingem excelsas regiões. Aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, acordam envoltos nas paixões que conduziram ao decesso carnal, mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Não há milagre ante a morte. Então, muito importante esse conhecimento, né? Que a morte continua, que começamos em vida. Então, consequentemente, não há morte, há uma continuidade numa outra faixa vibratória. O que há de bom cultivado hoje nos sustentará no plano espiritual. O que há de ódio, de sentimentos inferiores, de mágoas, de ressentimentos, aflorarão e nos atormentarão também no plano espiritual. Não procures, continua o texto, não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Então não busquemos aqueles afetos que partiram, onde deixamos os seus despojos. Lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Se foram amorosos e bons, libram acima das conjunturas imediatistas. Visitam-te, intercambiam o amor e trabalham vitoriosos esperando por ti. Se estão em boas condições, porque se foram amorosos e bons enquanto aqui, né, estarão lá, trabalhando, nos aguardando, visitando-nos quando permitido, quando possível, intercambiando o amor e trabalhando por eles, por nós, por tantos. É assim que temos que vê-los e senti-los, porque se assim não estão, é assim que deveriam estar. Então é assim que nós temos que vibrar para que estejam. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem o longo sono da consciência aparvalhada, experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Então, aquele ensinamento de Jesus mostra muito bem o hoje para nós, não é? Quando ele vê Zaqueu e se dirige a Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, e fala: importa que hoje eu pouse na sua casa? Ele não falou: importa que amanhã eu pouse na sua casa. Ele nos mostrou ali a importância do hoje. Ele olhou para Zaqueu, que o aguardava. Ele era de pequena estatura, então ele sobe numa árvore. Então ele olha para Jesus. Jesus encontra o olhar dele e diz: desce da árvore, porque importa que hoje eu pouse em sua casa. Hoje. Que lição para que aprendemos que Jesus nos traz sobre o presente. Não seria amanhã ou depois. É naquele momento. Ele olhou, sentiu e naquele momento ele já ia fazer aquilo que ele sentiu. Ele iria logo mais naquele dia, hoje, dirigir-se naquela noite,
à casa de Zaqueu. Então é importante que entendamos o hoje, entendamos a oportunidade, entendamos o momento. Só assim não viveremos em aflições. Porque Jesus nos alertou. Muitas aflições tereis na vida, mas não vos aflijais, não se vos turbe o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, ele está afirmando que aqueles que o ouviam já criam em Deus, né? Já eram seguidores dos conhecimentos da lei trazida por Deus. Então, credes em Deus, ele afirma, no presente do indicativo, credes em Deus. Mas ele completa dizendo, crede também em mim. Crede é o tempo imperativo, é uma ordem. Credes em Deus, mas crede também em mim. Ele dá essa ordem em que sentido? No sentido abençoado, que entendêssemos que só crendo nele conseguiríamos palmilhar este caminho sem permitir que as aflições tomassem conta, turbando o nosso coração. Porque confiaríamos, porque podemos confiar. O texto continua. Se jornadearam adstritos à impiedade e atados ao erro destes ou daquele teor, sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou entre mentes de fora do ninho doméstico, com as quais se afinam, intercâmbio inquietante e enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora, além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis demais para os atingirem, logo mais fanadas e mortas, bruxuleantes e sem lume, em leite e pães, para débeis criancinhas escálidas, em caldo quente e reconfortante para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamento refazente para enfermos, em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para que pais de família, ao desemprego e desassossegados em meios honrosos, em agasalhos para, repetindo, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para pais de família ao desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenageiam a eles os teus mortos queridos que vivem e que te bendirão o amor. O que fizeres em memória deles se transformará em lenitivo às suas aflições, atestado inequívoco de afeição que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conservas como lembrança deles, fazendo-os apegados a estes valores realmente mortos. Teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém, e a inquietação os sobressaltava pela madrugada do domingo, mulheres piedosas
entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha, para visitar o inumado ferido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou-o, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, saúda, jubiloso, Maria. Diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala aflita e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Muitos se perguntam o porquê daquele fechamento tão doloroso, né, que Jesus viveu. Era preciso que aquele choque se desse, para que a imortalidade se fizesse conhecida por todos. E ninguém mais do que o próprio Jesus nos deixou a sublime lição da imortalidade. Muitos outros dão esse testemunho, sem dúvida nenhuma, deram, dão e darão para todo sempre. Mas a imortalidade de Jesus alcançou o coração daqueles corações tão sofridos de uma forma tão profunda, que fala alto para todos nós quando lemos essas sublimes lições. Então, que todos esses ensinamentos tragam alguma reflexão mais profunda e alguma mudança mais significativa dentro de nós, nos referindo ao hoje, que é o nosso presente, para que não vivamos em aflições, não vos aflijais por coisa alguma. E que tenhamos a paz em nosso coração. Não a paz que o mundo nos dá, porque o mundo nos ensina que paz é não termos lutas, não termos desafios, não temos nada para enfrentar, é estarmos em paz, mas Jesus já nos disse: eu vos dou a minha paz, não aquela que o mundo vos dá. Reflitamos com muito cuidado, que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro aqui da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que fala sobre a fidelidade a Deus. Ele nos diz que depois das primeiras prédicas, as primeiras preleções, as primeiras palestras ali de Jesus, com relação à edificação do reino de Deus, os trabalhos, os discípulos começaram ali algumas perguntas, até uma certa incompreensão. Eles perguntavam se a Boa Nova reclamaria, se exigiria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Vejam que bonita e poética essa frase. Que Deus, nós ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. A sua dedicação nos cerca
cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Então aqui fala desse imenso amor, desse imenso carinho, desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E que a fidelidade a Deus deve se traduzir nisso, nessa comunhão, nessa sintonia com esse Pai de amor, que é justiça, mas também é misericórdia, desse Pai ali de amor e de bondade. E Jesus continua dizendo: acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Ou seja, é uma reflexão para nos perguntarmos: nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas nós nos sentimos que somos os seus filhos? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é justiça, que Ele é bondade, mas nós sentimos Ele dentro de nós como um grande amigo, como um grande Pai de fato? Porque, como Ele disse, se não seríamos repudiarmos, seríamos abrirmos mão desse vínculo de filhos que somos. Então é uma reflexão bem interessante. Como eu tenho me sentido com Deus? De que maneira Ele está presente na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias? De que forma eu sinto de fato esse amor desse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício, as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então os discípulos perguntavam ao Mestre sobre as dificuldades de servir ali ao reino de Deus, ao bem, à luta pela justiça. E Jesus então pergunta para eles: mas será que os prazeres que buscamos no mundo também não exigem, não cobram imposto? Ele fala do vaidoso, do avarento, aquele extremamente apegado aqui aos bens materiais. Qual é o preço que o mundo cobra para que nos mantenhamos nessa condição? Qual é o sofrimento, qual é a inquietação pelo medo de perder, pelo medo de sermos anônimos, de não termos sucesso na vida, de não termos uma projeção, e vamos esquecendo ali das coisas mais simples, mas daquelas coisas que também nos trazem mais serenidade, mais paz. Então Jesus nos traz essa reflexão. Nós vamos resumindo, já que o texto é bastante longo, pincelando aqui alguns pontos mais importantes. Jesus continua dizendo: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir-nos Deus a lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino da terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Desde sempre. Desde sempre Deus ali tem nos ajudado, nem sempre trazendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza trazendo aquilo que precisamos, aquilo que é necessário ali para o nosso crescimento, para a nossa reflexão. E Tiago, um dos discípulos, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente na vitória e na ventura, na vitória e na felicidade, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo. E afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez.
Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós só acreditamos em Deus, acreditamos na sua bondade nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias em que estamos bem, nos dias em que as coisas dão certo. Porque quando aparentemente elas não dão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Então essa confiança, que se confiamos que Deus é justo, é bondoso, Ele é perfeito, essa justiça se faz presente quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. É aquele exemplo de quando tem ali um terremoto em que nós percebemos que um bebê sobrevive nas condições mais adversas, né? Surpreendendo ali aos bombeiros, aos médicos, e nós dizemos: poxa, a mão de Deus estava ali. Mas se esse mesmo bebê falecesse, desencarnasse, a mão de Deus também estaria ali, né? Ele não deixaria de ter ali o amparo necessário, mas o desencarne seria ali, faria parte da trajetória dele e dos familiares que ficariam, né? Então, do ponto de vista espiritual, Deus está sempre correto, Deus é sempre justo, né? E essa proteção, ela está sempre nos dias alegres, como nos dias tristes, nos dias cinzentos, né? Porque se os dias alegres nos estimulam, os dias cinzentos nos levam ali à reflexão e ao aprendizado também. Mas Deus sempre está em todos esses dias. Jesus continua dizendo: nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que rica essa passagem. Nós não devemos pensar num Deus que concede, que traz sempre aquilo que pedimos, que atende todos os nossos desejos, mas num Pai que educa. Assim como os pais aqui na Terra, eles não dão tudo que os filhos querem, né? E os filhos choram, esperneiam, se aborrecem, ficam ali revoltados até, mas esse Pai, ele não é um Pai que concede tudo, mas é um Pai que educa, porque sabe que determinadas coisas que são negadas são ali aprendizados, até para a valorização desse filho, porque se esse filho tem tudo, ele não sabe ali lidar, ele não valoriza, ele faz mau uso. Então vejam que Jesus diz: não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas sim num Pai que aperfeiçoa. Vejam, não num Deus que recompensa, mas num Pai que aperfeiçoa. Porque podemos fazer muitas coisas ao longo da vida buscando uma recompensa. Olha, eu fiz isso, Deus há de me recompensar. Eu fiz isso, Deus há de me pagar. Mas não é um Pai que recompensa, mas é aquele que aperfeiçoa, que faz com que sejamos ali espíritos melhores, pessoas melhores, né? Então, procuremos não estabelecer essa relação de troca, né, de escambo ali com Deus, né, propondo coisas, esperando uma resposta imediata. É aquilo que sempre temos aprendido. Nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos regar, nós devemos cuidar dessa plantação. Mas a colheita, ela pertence ali a Deus, no seu devido tempo, nas suas devidas condições. Ele sabe exatamente o que cada um de nós, o que nós precisamos. Por isso é sempre importante não ficarmos comparando a nossa vida com o outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Porque quando nós comparamos o tempo todo, nós não valorizamos aquilo que nós temos, desejosos de ter aquilo que o outro tem. E as nossas aparências enganam. Vemos o outro ali e pensamos como essa pessoa é feliz com aquilo que ela tem, com a família que ela tem, com o emprego que ela tem. Mas no fundo ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes olhamos para o outro desejando o que eles têm, e eles estão olhando para nós desejando aquilo que nós temos, a vida que nós temos.
porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem um mapa aqui na Terra de aprendizados, e essas necessidades são muito peculiares, são muito particulares, são pessoais. Então, portanto, cuidado quando nós ficamos comparando ou desejando a vida do outro, porque mais uma vez reforçamos, nós não valorizamos aquilo que já temos, aquilo que já está ao nosso alcance, né? Fazendo o melhor com aquilo que está ali nas nossas mãos, ao invés de desejarmos aquilo que ainda está por vir. E um discípulo pergunta: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, não seria melhor nos afastarmos de tantas dificuldades, das maldades e ficarmos ali em meditação, em contemplação? Que diríamos do filho? Jesus responde. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Ou seja, se permanecêssemos em eterno repouso, ficaríamos ali submersos no nosso comodismo, não cresceríamos, não nos desenvolveríamos. No outro momento, André diz a Jesus: Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e confiança. Mas se prova a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez ele reforça esse ponto. Quando está tudo bem, é fácil nós sermos gratos a Deus, sermos fiéis. Mas se prova de fato a fidelidade quando tudo parece contrariar, aquelas fases em que parece que tudo acontece de uma vez, que nós nos sentimos sozinhos. Vejam, o fato de nos sentirmos sozinhos não quer dizer que estejamos sozinhos. Deus está ali ao nosso lado, os Espíritos nos intuindo, mas para que nós recebamos essa ajuda é preciso que estejamos com o coração, com a nossa mente aberta, prontos ali para receber esse amparo e auxílio, dispostos a seguir as recomendações que o Evangelho nos convida. Então, quantas perguntas nós temos, cujas respostas nós encontramos no Evangelho, cujas respostas nós encontramos dentro de nós, na prece, na reflexão. No entanto, mergulhados ali na revolta, na ingratidão, nós não percebemos esse carinho, esse auxílio que nos cerca, que nos rodeia, dos espíritos amorosos, daqueles que do outro lado vibram por nós, dos próprios amigos e companheiros aqui na Terra. Agimos como aquela tartaruga que enfia a cabeça ali dentro do casco, isolada do mundo, se sentindo sozinha, quando o que falta muitas vezes é abrirmos os nossos olhos, não mergulharmos tanto na autopiedade, na queixa, e percebermos o amparo e assistência que nos cerca, que nos rodeia. Jesus continua dizendo: o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus continua dizendo: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então vejam que o André ali, um discípulo, ele se questiona como ele doente poderia trabalhar, ajudar como os demais companheiros, e Jesus fala aqui, ainda que ele estivesse privado da palavra, do ouvir, ainda que ele estivesse privado da visão, ainda assim
ele poderia servir ali com a paciência, né, com a fé, com a coragem, porque são virtudes ali que, sem dúvida, elas auxiliariam a ele e também àqueles que o rodeiam. Então, tudo são escolhas na vida, né? Escolher reclamar, escolher desistir, escolher nos sentirmos sozinhos ou escolhermos, apesar das lutas, apesar das angústias, caminharmos, confiarmos, cultivarmos os momentos de alegria, observá-los e valorizá-los e agradecer por eles. Tudo são escolhas, né? Então, onde quer que nós estejamos, na condição que estejamos, nós somos e podemos servir. Aquele ditado que fala que um pouco com Deus é muito, e que não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes esperamos as condições ideais. Quando eu estiver mais saúde, quando eu estiver com mais tranquilidade, quando meus filhos estiverem criados. Então, fica sempre no futuro. Quando? E se olharmos ao nosso redor o que já temos, com as condições que já temos, ainda que não sejam as condições que sonhamos, as consideradas ideais, há muito que pode ser feito. Uma pessoa me falou uma vez uma frase bem interessante que dizia: o bom é inimigo do ótimo. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja uma coisa excelente, que seja ótima, que seja perfeita, e já temos o bom e não fazemos. Então é preferível o pouco bom do que o nada que seja ótimo, que só fica no nosso plano, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, e que nunca saem ali do papel, né? Então façamos, ainda que seja pouco, mas com boa vontade. Mais uma vez aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito. E assim, fazendo pouco, nós vamos nos preparando gradativamente para fazermos coisas maiores, né? Mas temos que dar ali o primeiro passo com aquilo que já temos, onde Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, né? Enfim, não deixemos para amanhã para começar. Procuremos dar o primeiro passo agora. Então nós vamos encerrando, sempre gratos a Deus, a Jesus. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre.